Meus amigos, Venezuela do Sul, Caracas do Sul, eu quero dizer o seguinte: chegou a hora, por fim, enfim, o Pablo Marçal se pronunciou sobre aquela coisa que os senadores protocolaram recentemente em relação ao Alexandre de Moraes. Aquela coisa que começa com impi. Enfim, eu cobrava isso aqui. E acho que quem tem tico e teco deveria e deve continuar cobrando isso. É importante. Nesse momento no Brasil, não há nada mais importante do que, de fato, nós sabermos o que cada um pensa a respeito da necessidade de se assegurar aos brasileiros o constitucional direito à liberdade de expressão. Então, não adianta ficar falando por tergiversações, com rodeios e tal. Não adianta também, alguns de vocês são muito bonzinhos, que dizem: olha, não adianta o Pablo Marçal falar nada, é uma armadilha, vai que ele se posicione e caçam a candidatura dele. Vejam, vocês têm que exigir que ele se posicione. Vocês não podem dar um cheque em branco de uma maneira assim para alguém. Sejam adultos, pelo amor de Deus. Mas enfim, parece que agora num podcast aí, ele se pronunciou sobre o impi do Alexandre de Moraes. Eu também cobro, e vou continuar cobrando, que o doutor Pablo Marçal também se posicione de maneira mais enfática e clara sobre um outro tema. Mas já, antes disso, eu quero agradecer a vocês. É importante ter gratidão e agradecer. Bom, eu quero dizer a vocês, meus amigos, que estamos aí, já alcançamos a marca de 103 mil inscritos. 103 mil inscritos. E alcançamos essa importante marca, já aí a placa chegando, graças a vocês. E o canal está crescendo, graças a Deus, muito bem. As custas de muito, vamos dizer assim, sacrifício de tempo, do tempo que nos sobra, porque não vivemos disso, e aquele tempinho, um pedacinho de tempo ao longo do dia, a gente grava um vídeo aqui, um vídeo acolá, entre uma audiência e outra, entre um atendimento e outro, enfim. Bom, mas eu quero dizer o seguinte: 103 mil inscritos, muito obrigado a vocês. E vocês vão verificar que essa altura em que vocês estiverem vendo esse vídeo, talvez já tenhamos comemorado, inclusive, com um bolinho aqui, verde e amarelo. Bom, 103 mil inscritos, muito obrigado. Vejam, nos últimos 28 dias, o canal teve 2,1 milhões de visualizações. Não é nada mal. Tem canal aí com muito mais de 100 mil e não está alcançando isso. Então eu sou muito grato a vocês. Continue compartilhando e tudo mais. 2,1 milhões de visualizações o canal teve nos últimos 28 dias. Nos últimos 28 dias o canal também teve o acréscimo de 18 mil inscritos. Muito importante. E também nesse intervalo de 28 dias, dos últimos 28 dias, o canal alcançou a marca de 141 mil horas de visualizações. Então, meu muito obrigado, agradeço muito a vocês, agradeço aqueles que estão também se tornando membros do canal. Eu volto e meia vou fazer aqui a homenagem a vocês, ler o nome aí dos membros do canal. Quero agradecer também aos mecenas, aos doadores do canal que têm feito aí as doações necessárias para a manutenção do canal por meio da chave Pix, que sempre deixamos aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Vamos lá, vamos seguir então. Bem, então eu venho sempre cobrando, vocês sabem, que o Pablo Marçal se pronuncie a respeito de duas coisas importantes, pelo menos duas coisas aí mestras que ele tem que se posicionar nessa hora da vida brasileira. Primeiro, como qualquer cidadão e como alguém que está candidato a um cargo de liderança, a um cargo público, um cargo eletivo, não é possível que nós sejamos tão tontos de
concordar ou mesmo arranjarmos nós desculpas internas para não exigir do Pablo Marçal, isso devemos exigir de todos, que se posicione a respeito do déficit de liberdades individuais que o Brasil vem tendo nesse momento e sobre supostos abusos que algumas grandes autoridades vêm cometendo. Eu venho dizendo, ele tem que se posicionar. É muito dúbia, está muito confuso o posicionamento dele. E parece que se manifestou. Outra coisa que eu venho também cobrando bastante é que ele deve se manifestar, bem se manifestando timidamente, mas se manifestar de uma maneira mais entendível sobre essas acusações que pairam sobre lideranças de seu partido. Vejam, não dá, são acusações ainda, não tem nada comprovado, mas são acusações graves. Não é possível que, de fato, o povo de São Paulo entregue a Prefeitura de São Paulo a alguém que está num partido que parece que talvez tenha alguns problemas. É preciso que ele e o partido esclareçam isso. Ninguém está dizendo aqui, fazendo já pré-julgamentos e tal, mas é preciso até que ponto o Pablo Marçal tem que esclarecer o seguinte: se ele toma posse, se ele ganhar e tomar posse como prefeito de São Paulo, e vindo à tona aí, ou ele que diz que é muito inteligente, que é muito tem uma capacidade boa de gestão, então ele já deve também, embora ele não seja o gestor do partido PRTB, mas ele é uma pessoa inteligente. A essa altura ele já deve desconfiar se é verdade, se é meia-verdade, se é mentira, se é intriga, o que estão dizendo de alguns membros aí da direção do seu partido. Isso é muito grave e Pablo Marçal tem que se posicionar melhor sobre isso. Bom, eu cobrava isso. E cobrava que ele se manifestasse sobre o impedimento do Moraes, sobre o Pacheco, que não quer abraçar o impedimento de Moraes, e etc. Parece que ele está começando a fazer isso. Vamos aqui ver. Matéria do Plano News, Marçal sobre o impeachment de Moraes. Ele disse o seguinte, Marçal disse o seguinte sobre o impeachment de Moraes: Pacheco tem que ser homem. Deu declarações na terça-feira. Nesta terça-feira. O empresário candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, PRTB, afirmou na terça-feira, dia 10, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aspas, precisa ser homem para julgar o processo de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, a lei de Moraes. Na segunda-feira, 9, deputados federais e senadores da oposição entregaram ao presidente do Senado, o Pachecozinho, o novo pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Vamos à fala do Pablo Marçal. Disse ele, quem tem competência para julgar isso, o impeachment, é o Senado Federal. Eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem, a ação de impeachment. Agora ele tem que ser homem para tocar isso daí. Eu duvido que, com tanto comprometimento pessoal que ele tem na vida dele, porque eu acho que ele depende muito de favor do judiciário, disse o Pablo Marçal, né? Eu duvido que ele vá fazer isso. Falou Marçal a oeste de onde são as informações. Segundo Pablo Marçal, qualquer ato de Moraes ou de outro ministro deve ser apurado. Disse Pablo Marçal, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e de qualquer outro ministro do STF tem que ser apurado e investigado. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunismo, de ideologia de gênero, de gente que defende a interrupção da vida intrauterina, de gente fazendo aquelas coisas, e também de abuso de poder no judiciário, comentou o Pablo Marçal. Ainda tímido, mas começa a se posicionar. Mas já começa a se posicionar. Em resumo, para terminar esse vídeo, o que é que eu tenho defendido que o Pablo Marçal faça? Pablo Marçal, faça a sua carta aos paulistanos. E, principalmente em relação a esses dois pontos, esclareça, sossegue o coração dos paulistanos, dizendo o seguinte, qual de fato é a sua opinião sobre o que está acontecendo no Brasil em relação às restrições, às liberdades individuais, de expressão, à censura prévia. Coloque isso numa carta. E também coloque numa carta qual será a sua postura ou o que você vem entendendo e que poderá entender se assumir o governo de São Paulo
descobrindo que de fato o seu partido de repente esteja comprometido com coisas não muito legais. Você vai governar com eles? Você vai sair do partido? Como vai ser? Isso é muito importante, porque daqui a pouco vai estar com o secretariado um pouco confuso, etc. Né? Bom, é isso. Essa é a minha opinião. Dê seu like aqui embaixo. Enfim, eu acabei de dizer também aí mais cedo no vídeo. Deixa o like, se inscreva, compartilhe, se torne membro, considere aqui no comentário fixado abaixo cooperar com o canal por meio da chave Pix que lá está. Um abraço.